ela seja profética para a sua vida. Ele está te ajudando e vai continuar te ajudando. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tomar para a nossa meditação. Eu perdi até o meu óculos, não achei meu óculos. Na hora de sair, procuramos por toda parte, não achei. E aí eu tinha esse óculos de leitura, eu trouxe ele, mas só serve para leitura. Eu vou ler aqui junto com as irmãs o tema do trabalho. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 30. Amém, irmãos? Amém. É o tema desse trabalho. Eu quero agradecer a irmã Cassimira, que entrou em contato comigo. A irmã Cassimira, acostumou me chamar, ela gosta. Já é uma quarta ou quinta vez que nós estamos aqui, para a glória de Deus. Daqui a pouco a gente vai ter que trazer carta de mudança, né? Ai, meu Deus, mas graças a Deus estamos aqui nessa tarde junto com as irmãs para meditar um pouco na palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 31, versículo Glória a de Deus. número 30. É o tema do trabalho nesta tarde. Diz assim: enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Vamos repetir? Enganosa É a graça, vã a formosura, mas a mulher que louve teme ao Senhor, esta será louvada. Aleluia. A mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Pode sentar e nós vamos estar meditando nessa palavra. Vamos estar falando a respeito dessa mulher que teme ao Senhor. Essa mulher que a Bíblia descreve como uma mulher virtuosa. Provérbios 31, a partir do verso 10, nós vamos estar falando aqui a respeito da mulher virtuosa. Quando nós vemos esse texto, nós bem sabemos que aqui não está falando de uma mulher que existia naquele momento. Está falando da qualidade de uma mulher virtuosa. Então, não quer dizer que nós vamos ter todas as características, todos aqui, anotado, que eu consegui anotar aqui 13 características de uma mulher. Mas se você ou se você tivermos pelo menos a metade, está de bom tamanho, não é assim, irmãs? Não é assim? Se tivermos pelo menos a metade, está de bom tamanho. Mas nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento. A palavra de Deus diz que aquele que nos chamou é Ele que há de aperfeiçoar a nossa vida, não é? Então nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E nessa tarde não é diferente. Essa palavra, para que nós possamos aperfeiçoar, ela vem de encontro ao meu e ao seu coração, com o propósito de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Amém. Então ele começa dizendo a respeito dessa mulher. Aqui é uma instrução de uma mãe para um filho, aleluia, falando com o filho a respeito de uma mulher que ele deveria escolher para passar consigo os seus dias, E ela aconselhando ali, a mãe de Lemuel. Alguns dizem que Lemuel é o próprio Salomão, mas há alguma divergência a esse respeito. Então nós vamos ficar somente que é a mãe de Lemuel, porque é onde a Bíblia se cala, nós também devemos nos calar, não é isso, irmãos, que nós aprendemos? Nós temos que ir até onde as Escrituras nos revelam, nos falam. Passar disso nós não podemos. Então ela aconselhando ali o seu filho. Então ela diz assim, o versículo 10, ele diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então ele está ali falando que a mulher virtuosa na língua grega, quer dizer uma mulher de qualidade. E também no hebraico fala de uma mulher shail, ou rail, mas é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que tem qualidades,
né? Então aqui ele está dizendo que o seu valor muito excede ao rubis, né? E nós vivemos nos dias que há um desafio, um grande desafio, onde nós vemos assim o papel da mulher em muitos lugares, né, sendo desvalorizado. Se você olhar para a mídia, você vai ver que para eles uma mulher de valor é aquela mulher que tem um corpo escultural, ou aquela mulher muito bela, ou aquela mulher que se destaca no mundo lá fora. Eles pensam assim. Mas nós sabemos que as qualidades de uma mulher vai muito além, como diz aqui o nosso texto lindo, né? Que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas é a mulher que teme ao Senhor. Aleluia! Diante de Deus, você é uma mulher valiosa, aquela mulher que teme ao Senhor, que não anda de acordo com a sua vontade, ela anda conforme aquilo que está no Salmo 1. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor, e é nessa lei ela medita de dia e de noite, porque o seu valor excede ao rubis. Nós vemos os valores hoje aí fora sendo deturpados, né? E hoje para você é um desafio, porque nós vemos hoje de todas as formas eles querendo mudar aquilo que Deus fez, né? As ideologias demoníacas que são criadas, né, em mentes diabólicas, e há um movimento feminista que diz que a mulher ela tem que se igualar ao homem, e que a mulher pode fazer tudo. Não, nós podemos fazer tudo aquilo que Deus nos capacitou para fazer. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode. Nós não estamos preocupadas em nos igualar aos homens, em ser como os homens, porque nós somos bem definidas, sabemos para que fomos chamadas, sabemos para que Deus nos criou, com um propósito específico e definido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E há uma confusão aí fora, né? Uma confusão de identidade. As pessoas não sabem nem quem são por causa disso, porque distorce aquilo que Deus estabeleceu. E nós aqui estamos no papel de mulheres de Deus, sabemos o que Deus determinou para nós, e estamos aqui nessa tarde para glorificar o nome dele, e queremos ser essa mulher que tem um valor extraordinário diante do nosso Deus, e que Deus pode contar com você em qualquer situação, porque o seu valor excede o de rubis. Aleluia! A palavra de Deus diz que nós somos resgatados, não foi com ouro e nem com prata da nossa vã maneira de viver, foi pelo sangue precioso de Jesus. Se não fosse esse sangue na minha vida, na sua vida, nós não estaríamos aqui. Aleluia! Quantas de nós o Senhor foi lá no charco de lodo e nos arrancou e nos purificou com sangue e nos colocou de pé e colocou em nós o seu Espírito. Glória e mudou a nossa história. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o seu valor excede ao de rubis. Aleluia. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela é confiável. Aleluia. No versículo, em Provérbios 31, versículo 11. Quem tem Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia, irmãs? Quem trouxe Bíblia? Eu vou precisar que as irmãs leiam alguns versículos. Quem trouxe Bíblia? Nós vamos ler Provérbios 31, versículo de número 11. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Aleluia. O coração do seu marido está nela confiado. Primeiro, essa mulher virtuosa, ela é boa mãe. Aleluia. Ela é boa esposa. E além de tudo, se ela não precisa ser casada para ser virtuosa,
mesmo ela sendo solteira, ela é uma boa filha que honra os pais. E ela é louvada por onde ela passa, porque ela tem um comportamento diferenciado. E aqui disse que ela é uma mulher confiável. O marido dela confia nela. Aleluia! O marido dela sabe quem ela é. Ele não suspeita mal, ele sabe quem ela é, ele confia nela. A não ser que esse marido seja um ímpio pervertido, porque tem esse tipo de homem também, né, irmãos? O que ele faz, ele acha que todo mundo é capaz de fazer. Aí ele não confia na mulher, mesmo ela sendo uma serva do Senhor, temente. Que eu já conversei com a irmã, ela disse: irmãs, meu marido me ataca, diz que eu estou indo para a igreja para ver pastor, e a mulher temente, que confia no Senhor, que busca o Senhor, que está ali pagando o preço pela salvação do marido. Mas quando o marido também serve o Senhor, ele confia nela, ele sabe que ela é uma mulher virtuosa e é uma mulher temente ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós precisamos, irmãos, estamos vivendo uma época que as mulheres, você e eu que estamos aqui, precisamos ser exemplos para a geração vindoura. É isso que a Bíblia diz, né? Que as mais jovens iriam se espelhar nas irmãs mais velhas. Então nós, como mulheres, somos irmãs. Aqui temos um papel muito importante. Além do nosso esposo confiar em nós, somos espelho, porque os mais jovens vão estar olhando a nossa conduta e vai estar se espelhando em nós. Vai dizer: eu quero ser igual a irmã fulano de tal, eu quero ser igual a irmã Smira, eu quero ter a longanimidade e a paciência da irmã Kelly. Então, irmãs, é isso. Nós precisamos ter postura, porque é essa postura da mulher virtuosa. Ela é confiável. Ela é tão confiável que há uma irmã passando por um problema, uma luta espiritual, tem a confiança de chegar nela e abrir o coração para ela, e tem certeza que não vai sair dali a não ser para diante do trono da graça. Essa é a posição da mulher virtuosa. Porque se o que contar para mim, se alguém vir buscar o meu conselho como mulher de Deus, e a pessoa não puder confiar em mim, eu estou exercendo o papel errado. A mulher de Deus, ela tem que ser confiável. Tem que ser confiável. Aleluia. Tem que ser aquela mulher que guarda aquilo, tem que saber ouvir, guardar e levar diante de Deus. Diante de Deus. Nós estamos vivendo uma situação, uma época que as pessoas procuram ajuda a todo momento, não é assim, mano? Não é assim? As pessoas ligam pra gente e às vezes mandam mensagem: irmã, me ajuda, eu estou nessa e naquela situação. Irmã, eu estou te falando algo que eu não confiaria a ninguém, eu não posso contar isso para ninguém, mas eu estou confiando em você. Fala: querida, fica tranquila diante de Deus. Aleluia! Fica tranquila diante de Deus, porque eu tenho postura, eu tenho que ser uma mulher confiável. Aleluia! E quantos estão dispostas nessa tarde a ser mulher confiável? Mulheres confiáveis, mulheres que estão dispostas a ouvir e aguardar aquilo que ouvem. Aguardar. Oh, aleluia! A gente vê, que por falta de, às vezes, a gente não guardar as coisas, muitos problemas, muitas confusões dentro das igrejas, às vezes porque faltou ser confiável, né? Então também o seu marido, ela é bondosa. Provérbios 31 versículo 12. Quem quiser ler para nós Provérbios 31 versículo 12. Essa mulher também exerce bondade, ela tem o fruto do Espírito, né, irmãos, que é bondade. Quem vai ler para nós? Pode ler. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Está falando dela em relação ao marido. Ela faz bem ao marido.
faz bem ao seu marido. Às vezes, irmãs, para fazer bem ao marido, não precisa dele ser bonzinho com você, não. O seu dever como mulher de Deus é fazer bem para ele, mesmo quando ele te faz mal. Porque ser mulher cristã, e hoje em dia ser casada e permanecer casada é um grande desafio. Porque casamento não é fácil não, irmãs. Casamento fica mais tranquilo depois que você passa dos 30, não é assim, irmã Simira? Depois que passa dos 30 anos fica mais fácil, não é, irmãs? Pois é, as irmãs têm mais tempo de casada. Eu sei que tem irmãs que têm mais tempo de casada que eu. Sabe que casamento não é fácil. Se você for casado com um homem de Deus, cheio de Deus, você ainda passa uma tribulação com ele. Né? Então, o meu faltou mais 15, tá bom, né? Pois é, irmãs. Você tem que ser paciente. Você tem que ser uma mulher, como diz aqui, bondosa. Aleluia! Você tem que exercer a bondade. Você tem que exercer o perdão. Porque senão você não vive feliz. Porque num relacionamento que você vai guardando e não consegue expressar os frutos do Espírito, né? Não deixa Deus te usar, mesmo que a pessoa te faça mal. Você tem que estar disposto a fazer o bem. É o que eu aprendi, irmãos. A palavra diz: quando eu abençoo, primeiro a ser abençoado, a bênção sai de mim. É eu que sou abençoada. Por isso que Jesus falou, né? Para nós abençoar. Então a bondade na vida dessa mulher também ela exercia essa virtude. Ela tinha essa virtude. Era bondosa. Porque igual eu falei com as irmãs aqui, que é um desafio ser casada. Eu passei por muitas lutas no meu casamento. E quando eu tinha menos de um ano de casada, eu fui no advogado para me divorciar. E naquela época nem era comum o divórcio para eles cristãos, né? Hoje, se fosse hoje, eu acho que eu tinha se divorciado, né, irmãs? Porque hoje se tornou uma questão banal, né? Mas eu estava tão atribulada que eu fui na advogada e quis me divorciar. Mas Deus me deu uma experiência muito forte, porque eu mesmo enfrentando as lutas, eu não deixava de exercer o meu momento de oração com Deus. Eu tinha um lugar, o meu cantinho do secreto com o Senhor. E eu estava orando, passando lutas, mas orando, buscando o Senhor, chorando, mas orando, chorando os pés dele, apresentando aquela causa. E o meu marido era um homem extremamente ciumento. A minha irmã aqui, ela é testemunha. Ele tinha ciúme de mim até com mulher. E eu não podia assim ter uma amizade muito chegada. E eu toda a vida fui muito rodeada de amigos, de amigas na minha casa. E ele tinha muitos ciúmes. E aí ele por nada começava a falar. E ele ia falando. E a gente aprendeu assim que tem que ficar no silêncio, não é? Tem que ficar no silêncio. Como se um começou a brigar, o outro tem que ficar no silêncio. Mas eu não era isso que eu fazia. Eu ficava nervosa, eu dava lugar para a ira. E às vezes, irmãos, eu ficava estressada e brigava também, e xingava. Eu já joguei a garrafa cheia de café no meu marido. Eu, estava disposta a enfrentar aquela situação, resolver o problema no braço, na força do braço. Mas mesmo depois daquela contenda toda, eu ia pedir a misericórdia de Deus. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo que eu não quero fazer isso, mas a situação, eu acabo perdendo o controle. E orando e pedindo ao Senhor. E teve um dia que meu marido trabalhava na Cesita. Trabalhou até aposentar na companhia Cesita, que hoje acho que chama Celomital, ou Aperano, um negócio assim. E ele trabalhou lá até aposentar. E ele estava trabalhando na época de 3 às 11. E ele chegou em casa, irmãs, 11h30 mais ou menos. E aquele homem resolveu brigar. Eu morta de sono, e já ficava cansada. Minha casa é grande, eu era muito zelosa, ficava aquela mulher que lustrava a casa o dia inteiro. E cansada, doida para dormir. Ele chegou naquele falatório, não sei nem o porquê. E começou a falar. E eu tinha falado com Deus assim: Senhor, a partir de hoje, quando esse homem começar a falar, eu vou ficar em silêncio. Não vou
abrir mais a minha boca, eu faço propósito com o Senhor, vou ficar em silêncio. Mas o inimigo escutou e ele chegou, eu não consegui ficar ali. Fiquei, sabe o que eu fiz, irmãos? Deitei na cama, bem na beiradinha, quase caindo para ele não esbarrar em mim. E fui dormir, deixei ele falando e fiquei caladinha, tranquei a boca. E ele foi falando, e eu fiquei caladinha, deitada bem na beirada da cama, mas com tanto nervo, com tanta raiva, mas eu fiquei ali. Fiquei no silêncio, não abri a boca. Eu falei com Deus, eu não ia abrir minha boca, não abri, deixei ele falar o que queria, e fiquei caladinha, irmãs, e dormi. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu acordei. E eu deixava sempre um abajur ligado, porque meu filho mais velho, ele era bebezinho. E hoje ele tem uns 37 anos, 36, 37 anos. E eu deixei o abajur ligado, então o quarto não ficou totalmente escuro por causa dele. Eu acordei, irmãs, de madrugada, com ele me xingando do mesmo jeito. E falando ainda aquelas coisas, e me deu aquele mal-estar. Eu virei para ele e falei, o sangue de Jesus tem poder. Você está falando até agora. Que eu vi no relógio, era 3 horas da manhã. Quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, que eu olhei para ele estava dormindo. Satanás estava dentro do meu quarto me xingando. O próprio diabo se manifestou e eu vi ele, irmãs, dentro do meu quarto com a voz do meu marido, e ele me xingava e falava aquelas coisas que me ofendiam. Eu falei, você está repreendido em nome de Jesus. Você sai do meu quarto, sai do meu casamento, você não tem poder aqui. E meu marido acordou assustado e falou, o que foi? Eu falei, o que foi? Satanás estava me xingando e eu acordei achando que era você, porque era a mesma voz e eram as mesmas coisas que você falava. Irmãs, a voz do diabo mudou todinha na hora, foi como se mudasse a rotação e engrossou aquele vozeirão dentro do meu quarto, e foi uma coisa tenebrosa. E nós fomos orar, ele caiu de joelho na beirada da cama, e nós fomos orar e pedir a Deus que tivesse misericórdia de nós. Aleluia! Nós só temos, irmãos, que orar mais e ser bondosa. Ele não está fazendo bem, não importa. O seu papel como mulher de Deus é ser bondosa, independente da atitude dele. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, e o resto, irmãos, é com ele. É Deus que garante, é Deus que trabalha. Então, irmãos, foi algo assim que foi uma experiência para mim que me marcou muito. E nós fomos naquela semana, no outro dia, fazer uma visita à esposa do nosso pastor que estava enferma. E o meu pastor, presidente, já tinha partido para o Senhor. A esposa dele ficou viúva. E nós fomos lá fazer uma visita para ela, que ela conhecia muito a minha mãe, era muito amiga da minha mãe. E nós fomos lá. E chegando ali, nós estávamos conversando com ela, e aí chegou um grupo de irmãos para visitá-las também. E na hora que nós fomos orar, aquelas irmãs eu nunca tinha visto, levantaram o clamor. Deus usou uma daquelas mulheres em profecia e falou, filha, isso que aconteceu na madrugada, foi eu te mostrando que a sua batalha é muito além do que você imagina. Você está lutando contra as trevas. Então, irmãs, se Deus está me permitindo falar isso aqui, porque tem irmãs em batalhas espirituais dentro da sua casa. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é carne e sangue, é contra principado e potestade. Se revista da autoridade que Deus já te deu. Aleluia. Ele já te deu autoridade. Você só tem que exercer aquilo que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Essa mulher também, ela é habilidosa. Provérbios 31, verso 13. Quem quer ler para nós? Ela não é uma mulher sem propósito e desmotivada. Provérbios 31, verso 13. Busca lã e milho, trabalha de boa vontade para Jesus. Oh, aleluia.
Aleluia. Ainda lê o versículo 22 para nós. Faz para si cobertos de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Glória a Deus. Ela não é uma mulher desmotivada. Estou passando luta. Meu marido é um atribulado. Eu vou ficar prostrada. Não vou. Irmã, o que está acontecendo? Irmã, eu estou desmotivada. Irmã, é muita luta. Essa mulher, ela não é uma mulher sem propósito. Aleluia. Ela não se sente desmotivada. Ela trabalha com lã, com linho, e ela é uma mulher chique, ela se veste bem, ela tem uma posição, ela tem uma postura. É isso que Deus quer de nós, irmã. Ele não te chamou para ser coitadinha, não. Ele não te chamou para ter dó de você mesmo, ficar assim, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, irmãs, coitadinha de mim, eu estou aguentando aquela tribulação. Irmã, se posiciona, você é mulher de Deus. Deus não te chamou para ser cauda, você é cabeça. Deus não te chamou para andar cabisbaixo, sentindo derrotado. Você é mais do que vencedora. Você tem que tomar uma postura, e no momento que você se posicionar, Deus começa a trabalhar na sua vida. É você que tem que se posicionar. Deus não vai fazer nada se você não tomar uma posição. É você. Esses dias uma irmã recebeu a mensagem, a mulher falou assim: irmã, eu moro aqui em Belo Horizonte, alguém me deu o seu telefone e eu queria que você orasse para mim. Por quê, irmã? Você tem um pedido específico? Porque eu não sou profeta de ficar revelando os outros por telefone, né, irmãs? Eu não sou a Kodak, né? Então eu falei: irmã, você tem que me falar, porque eu não vou adivinhar o que você tem, né? Tem que me falar. Se você tem uma necessidade, nós vamos orar juntos. Ela falou assim: irmã, se é para me voltar para o meu marido ou não. Eu era casada, divorciei ainda não. E eu quero que Deus fale comigo se é para me voltar para ele ou não. Falei: irmã, biblicamente, só tem 2 motivos que dá legalidade para você se separar. Primeiro, se o seu marido é um promíscuo, ele te trai, ele tem amantes, porque a gente sabe que pela Bíblia a relação sexual ilícita é transfusão de demônio, né, irmãs? A Bíblia diz que um com a prostituta se faz um corpo com ela. Mulher tem um marido que é promíscuo, ele vai lá e deita com a prostituta e se torna um ambiente de demônio. A Bíblia permite, se ele não quiser consertar. Outra, se seu marido é violento, ele te agride e você corre risco de morte. Aí ela falou assim: irmã, é as 2 coisas. Falei: então como que você me pede para orar para você? Você quer morrer? Você quer morrer, irmã? Você quer voltar para esse homem? Você quer morrer? Entra diante de Deus, vai orar. Porque tem gente que acha que homem é a salvação da vida delas. A mulher vai viver sem homem, não? Falei: minha filha, vai orar. Arruma cegar, irmã, mas eu estou numa situação difícil. Vai cuidar desse homem ou vai trabalhar. Meu Deus do céu, tem lógica uma coisa dessa. Eu falei: irmã, minha filha, vai trabalhar, vai buscar o Senhor, vai se encher de Deus. Se for de Deus, o Senhor voltar para você, Deus vai libertar ele desses demônios e ele vai transformar para a sua vida. Vai buscar Deus primeiro. Se ele já... quando eu larguei, ele quase me matou, irmã. Eu saí de lá, cheia, toda machucada, e tive que ficar fugindo. Eu falei: pois é, irmã, vai buscar Deus. Oi, minha filha, não vai buscar esse homem agora, não. Isso não é de Deus, não. Então, irmãs, tem pessoas que ele prefere ficar debaixo do jugo do que tomar um posicionamento, trabalhar. Deus abençoa, irmãs. Deus abençoa quando a mulher, ela busca fazer algo. Quantas mulheres trabalharam, criaram seus filhos sozinhos e venceram? A gente não vê isso.
A gente não tem muito exemplo disso, né? Que mulheres buscaram o Senhor e às vezes o marido abandonou e elas perseveraram na igreja, cuidando dos filhos, e ali elas foram vencedoras. Aleluia! Aleluia! Nós só não podemos viver sem Deus, irmãos. Sem Deus. Meu marido hoje, não, eu olho para ele assim e falo: Jesus, tem misericórdia. Se acontecer alguma coisa, acho que eu não aguento, porque a gente vai acostuma tanto com o outro, né? Fala: meu Deus, eu não vou suportar. O Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que eu já tenho a minha pressão um pouco alta, né? Já tenho a pressão alta, e quando eu fico triste com alguma coisa, a pressão tem tendência a subir. O Senhor sabe que eu não vou aguentar. Mas Deus, irmãs, nós só não podemos ficar sem Deus. Aqui nessa terra nós só não podemos viver sem Deus. Sem Ele não dá para viver, não. E se Ele tirar o nosso companheiro, Ele nos sustenta, Ele nos dá força, não é assim? A gente precisa entender isso. Então essa mulher é habilidosa, ela trabalha com as mãos, ela tem propósito, ela não é desmotivada. Então, irmãos, nós vamos ver aqui também que ela é uma mulher que trabalha. Provérbios 31, 4 e 14 e 15. Quem outra pode abrir para nós? Provérbios 31, 18 e 19 e Provérbios 27. Essa mulher, ela é trabalhadeira. Ela não é uma mulher acomodada. Nós estamos vendo a época, irmãos, que só o sangue, que as pessoas estão tão grudadas no celular que você vê as pessoas ficar prostradas o tempo todo. Tem gente que não tem motivação, mas está ali no celular o dia inteiro, o tempo todo. Isso está roubando o tempo das pessoas, a qualidade de vida. Enquanto a pessoa podia estar aprendendo, está crescendo, está empreendendo em algo, a pessoa está ali perdendo tempo. O diabo está enganando e as pessoas estão sendo roubadas seu tempo. E nós estamos vivendo um período que o tempo está sendo remido, né? Está passando rápido, né? A Bíblia diz que está sendo abreviado. Jesus falou assim: olha, serão abreviados aqueles dias. Se não, aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Então nós estamos vivendo uma época de tempos abreviados. Tem vezes, irmãos, que não dá tempo de você fazer quase nada. Você levanta, corre daqui, corre dali, quando você assusta, ficou tanto de tempo ainda sem fazer. Fala: meu Deus, não deu tempo de eu fazer quase nada. Antigamente o dia parecia que era tão longo, né? A gente levantava e trabalhava, e terminava o serviço, sobrava tempo para a gente fazer um bordado, um crochê, um tricô. E hoje em dia, minha filha, você tem que se desdobrar para fazer o serviço, para dar conta de tudo, não é? Porque a coisa assim, o tempo está passando muito rápido. Então vamos lá, irmã. Ela é trabalhadeira. Provérbios 31, 14 e 15. Então ela é uma mulher que administra bem a sua casa. Ela levanta, distribui serviço para suas servas. Ela é uma mulher que não deixa a casa dela de qualquer maneira. Não é porque ela é virtuosa que ela passa o dia inteiro orando na igreja e a casa fica virada de perna para o ar, não. Ela tem um equilíbrio. Ela cuida da casa e cuida de tudo. Mais alguém lê para nós aí o 18 e 19. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e sua lâmpada não se apaga de noite. Aleluia. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roda. Quer dizer, ela não só dá ordem, mas ela também põe a mão na massa, não é isso? Ela também está ali ativa, ela também está ali em movimento, porque ela é uma mulher que quer a sua casa em ordem. E o versículo 27.
ela não come o pão da preguiça. Ela cuida do bom andamento da sua casa. Não come o pão da preguiça. Isso é as qualidades, características da mulher virtuosa. Então, irmãos, está vendo como que muitas vezes em muitos detalhes a gente se encaixa? Eu sei que as irmãs aqui são zelosas pelas suas casas. E às vezes você está ali cuidando, né? Porque tem hora do seu filho chegar, tem hora do seu esposo jantar. Você está ali preocupado, você tem hora para tudo. Isso é para cuidando do bom andamento da sua casa. Ela põe a mão na roca, ela trabalha ali produzindo, né? Lã, linho. Vamos ver aqui, ela é administradora, também ela sabe negociar. Provérbios 31:16. Lê para nós. Avalia uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Lê de novo, irmã. Avalia uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Aleluia. 31:16, né? Isso. Ela é uma mulher administradora. Ela sabe negociar. Às vezes você não sabe negociar, mas às vezes você sabe fazer outra coisa, né? Às vezes você sabe administrar de outra forma, né? Isso são características da mulher virtuosa. E ela também é uma mulher forte. Em Provérbios 31:17. Como é que é? Provérbios 31, verso 17. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Aleluia. Então ela não é uma mulher fraca. Deus não nos chamou porque nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos tirados, né? Ali da costela do Adão, a Eva foi tirada da costela de Adão, foi feita ajudadora para estar ao lado. Então ela não é uma mulher fraca, ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que sustenta a sua casa, porque o próprio Provérbios 14 diz assim, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Olha a responsabilidade, irmãs. Isso está dizendo que a edificação da nossa casa passa pelas nossas mãos. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Porque a tola, ela já vem praticando tolice desde ano, enquanto é solteira, porque ela faz uma péssima escolha para marido, depois casa e vive num casamento muito ruim, aí ela separa daquele marido e a coisa vai só complicando. Mas nessa tarde a palavra de Deus está nos instruindo a sermos mulher sábia. É tempo de aprendermos com Deus. O Espírito Santo é o nosso instrutor. A palavra de Deus diz lá em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque muitas vezes a pessoa está lá no mundo e não tem uma direção, não tem uma direção de Deus, não tem uma sabedoria para escolher, mas quando vem para a presença do Senhor, ainda que a situação é complicada, ainda que a sua vida está difícil, Deus transforma, como Ele transformou a água em vinho nas bodas de Canaã. Jesus foi convidado para estar naquele casamento e ali Ele fez o seu primeiro milagre. Então Jesus ainda faz milagre em casamento. Quantos creem nisso nessa tarde? Aleluia! Glória a Deus. Quando Ele chega, Ele muda a história. Aleluia. Aleluia! Quando Ele chega, Ele faz algo, né, extraordinário. Quando ninguém espera. Ali acabou o vinho, acabou que quando a mãe de Jesus chegou até ele, disse para ele que tinha acabado o vinho. Ele disse para ela, mulher, falou para ela assim, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a hora.
né? Até que o servo, ela falou, faz tudo que ele mandar. E ele foi e falou, olha, enchei de água essas talhas que estavam ali vazias, e foram cheias. E aquele casamento que já estava assim, com tudo para ser uma derrota, porque as pessoas, o vinho simbolizava alegria na festa, e eles festejavam, era 7 dias, e já tinha acabado o vinho. O que quer dizer ficar vazio? Que festa era essa? Mas Jesus tinha sido convidado, e ele estava ali, e ele restaurou a alegria daquele casamento, daquela festa. Então Jesus, ele restaura, irmãos. Aleluia. Jesus restaura. Quando a situação parece sem saída, ele é especialista em fazer milagres. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos correr aqui. Ela também é cuidadosa. Provérbios 31, 21. Leia para nós, alguém aí. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Aleluia. Aleluia. Quando vem o frio, a casa dela está o quê, irmãs? Preparada. Aleluia. A sua família tem agasalhos para vestir. Isso fala do cuidado dela com a sua casa. Eles estão prontos, esperando a adversidade. Eles estão prontos para enfrentar qualquer situação, né? Eles estão preparados. A casa dela está preparada, porque ela tem vestes preparadas para a sua família. E você, quando está aqui diante do Senhor, você está buscando pelo seu filho, pelo seu esposo, você está aqui adquirindo de Deus, aleluia, capacitação, pedindo Deus para proteger, para dar livramento, para guardar a sua casa. Então, irmão, você não é pego de surpresa, porque Deus está protegendo a sua família, aleluia. Deus está guardando a sua casa, e ela é também sábia. Provérbios 31, 28. Nós até citamos aqui também Provérbios 14, que toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas em Provérbios 31, 28, eu vou ler: ela levanta-se e seus filhos a chama na bem-aventurada, e seu marido também, ele a louva. Os seus filhos falam bem dela. Sabe por quê? Jesus. Seus filhos falam: bem-aventurada é minha mãe. Bem-aventurada é feliz, é a mulher feliz, porque ela não é uma mulher iracuda, uma mulher rixosa, como está lá em Provérbios 27, 15, 16. Quem vai ler para nós? Provérbios 15. Oh, aleluia. Provérbios 15. Não, Provérbios 27, 15 e 16. 27, 15 e 16. Lê para nós, irmãos. Gotejar contínuo no dia de grande chuva, e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o homem. Aleluia. Mais alguém aqui no meio dos irmãos quer ler? Eu vi uma irmã se levantando aí. Lê para nós, irmã. Pode ler. 27, 15 e 16. Gotejar contínuo em dia de grande chuva, e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar contê-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da tua mão. Viu, irmãs? A mulher rixosa? Gotejar contínuo. Eu sei que antigamente a gente morava em casa que quando chovia lá fora e cá dentro também, não era assim? A gente punha balde, lata para cercar as goteiras, porque chovia dentro de casa e fora. Então a Bíblia desculpar a mulher rixosa, aquela mulher que só fica iracuda, aquela mulher mal-humorada que só fica reclamando. A Bíblia compara ela com um gotejar contínuo. Um gotejar contínuo. Vocês acham que essa mulher será louvada?
mulher não conhece a Deus, e aí mesmo que ela conheça, ela tenha se convertido, ela tenha aceitado Jesus, ela ainda não foi transformado pela presença de Deus na vida dela, para sair esse mau humor, para sair esse espírito, reclamador, esse espírito murmurador que não provém de Deus. Então ela é como um gotejar contínuo. Você não pode conter o vento. Assim é ela, você não pode detê-la. Porque quando ela quer falar, ninguém segura, ela fala até para os cotovelos. Mas graças a Deus, nessa tarde aqui não tem mulheres assim, amém, irmãos? Amém. Todas são mulheres virtuosas, eu creio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a palavra ainda diz assim: ela é honrada. Ela é honrada. E ela é em Provérbios 30 e 29. E ela é única. Provérbios 30 e 29. Fala que essa mulher, ela é uma mulher única. O marido dela louva, o filho dela louva. E o versículo 31 no Provérbios 30, é o que nós lemos aqui: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Dá-lhe dos frutos da sua mão, e deixe o seu próprio trabalho, e louve nas portas. Então ela tem uma vida que as pessoas falam assim: aquela mulher é mulher de Deus. Aquela vizinha minha, aquela irmã Maria lá da Assembleia de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Aleluia. Essa tem que ser, irmãos, a visão daqueles que estão lá fora. Ver que você é uma mulher de Deus, você é uma mulher diferente. Aleluia. E eu creio que nessa tarde eu estou falando aqui para mulheres que são mulheres ungidas do Senhor, e que o Espírito Santo habita em vocês, para ajudar vocês a vencer as adversidades que têm se levantado dentro da sua casa. Talvez alguma coisa tenha impedido você de ser totalmente aquilo que Deus tem para você. Talvez você ainda não alcançou o objetivo que você gostaria de alcançar. Mas nessa tarde, o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é a sua força. Ele vai te fortalecer neste lugar. Aleluia. Ele vai te levantar nessa terra, vai te colocar como instrumento para a glória dEle. Você nessa tarde não vai sair daqui a mesma, mas vai sair daqui num propósito com Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ser mais virtuosa. Ainda que na minha vida eu tenha qualidades, algumas qualidades dessa mulher que foi ministrada nessa tarde, mas eu quero alcançar o objetivo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero mais do Senhor nesses dias. Eu quero ser cheia da tua presença. Oh, aleluia. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou chamar vocês aqui na frente, irmãs. Aqui tem poucas pessoas, tem muito espaço. Nós vamos orar a Deus e pedir a Ele, aleluia, que o seu Espírito Santo venha derramar sobre nós uma unção tal que saiamos daqui capacitadas a enfrentar qualquer adversidade, porque esse Deus é Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu não conheço o que as irmãs têm enfrentado, mas o Senhor sabe. Aleluia. Deus sabe o que você passa. Ele conhece a sua vida, a sua casa, e você vai colocar a sua casa diante do Senhor, vai colocar essa dificuldade que você tem enfrentado diante dele nessa hora. E eu e as irmãs aqui da coordenação vamos estar intercedendo a favor da vida de vocês. E eu creio que há um céu aberto neste lugar, nessa tarde. Oh, glória! Aleluia! Eu creio que Deus se faz presente neste lugar para mudar a situação na sua vida, na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus, coloque agora diante de Deus essa causa.
se é um filho, se é uma adversidade com o filho, se é com o esposo, se é com o vizinho, seja de que origem for essa luta que você está enfrentando, o nosso Deus é poderoso para trabalhar a machandeira, mas para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, querido Deus e Pai, nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui reunidas, clamando a misericórdia do Senhor e pedindo a tua bênção sobre a vida dessas mulheres que aqui vieram para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Oh Deus amado, que a bênção do Senhor possa alcançar o lar da tua filha, o lar das tuas servas nessa hora. Se é um filho, se é um esposo, nós colocamos agora na mão do Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor essa família. Oh Deus, e te pedimos, oh Espírito Santo, trabalha, Senhor, faz uma obra profunda nessa tarde, na vida dessa irmã que veio até aqui, na vida dessa irmã que veio buscar do Senhor sabedoria, e o Senhor é Deus para dar vitória, para dar sabedoria às tuas filhas aqui nessa tarde, e nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o lar das tuas servas, haja uma transformação, arranca pela raiz todo mal, arranca nesta hora pela raiz todo mal, em nome de Jesus, que o mal caia por terra nessa tarde, que toda obra maligna seja desfeita contra o lar da irmã, toda obra contrária seja desfeita nessa tarde. Nós te pedimos a tua bênção neste momento, no nome de Jesus, e declara